Senhoras e senhores, são exatamente 5 horas, nós temos 23 pessoas contadas na sala. É provável que esse número seja um pouco maior, na medida em que outro também esteja tão bem acompanhado como eu estou, aqui com o doutor Matheus e com a doutora Ana Carolina, que são do nosso Conselho Jurídico. Então, nós vamos começar e já agradeço a presença. É a primeira plenária do nosso mandato, mas é principalmente a primeira plenária virtual. Houve uma dúvida muito grande sobre se a realizasse ou não. Nós entendemos que em tempos novos, métodos novos, e se a própria diretoria executiva já fez 3 reuniões virtuais, a nossa assembleia plenária será virtual enquanto assim tiver que ser. Proponho uma inversão de pauta, porque presente está, e ali já vejo, o doutor Adão Conrado. Adão Conrado é o coordenador do grupo de trabalho, dentre os grupos todos muito relevantes, mas ele e o José Oswaldo Lasmar têm, junto às Seminas, assumiram espontaneamente, junto às Seminas, a responsabilidade de trazer para nós um desenho, um projeto que nasceu exatamente como o projeto BH 24 Horas, aquela história de evitar o fechamento. Mal sabíamos nós que se avizinhava mais um fechamento, de modo que até o nome será outro. Mas o projeto é muito mais integral, é muito mais metropolitano, é muito mais vertical e, com certeza, de mais exigência na elaboração, portanto, de maior operosidade. Por isso é que, como trabalho a ser apresentado, ainda demandará, com certeza, 1, 2, 3 meses, não sei. Fato é que não é um projeto imediato. E nós concedemos, acertamos assim, 10 minutos para que o Adão Marco fizesse, em primeira mão, a apresentação deste projeto que ele dirige aqui para a nossa plenária. Meu caro Adão Marcos, muito obrigado pela sua solicitude e a palavra é sua por 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou falando boa tarde não como apenas uma gentileza de cumprimentos. Eu estou desejando que a tarde seja boa para todos vocês. Eu recebi com muito prazer esse convite do Anchieta, antes de fazer essa apresentação, para coordenar esse trabalho, que nós vamos fazer um sumário bem rápido do que ele tem sido. O Sêneca, um filósofo espanhol que viveu e faleceu no ano 65 depois de Cristo, com 68 anos. Então, ele nasceu 3 anos antes, né, de Cristo, vamos dizer assim, considerando as datas registradas. Ele disse o seguinte, entre tantas citações dele como filósofo: não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe o porto de destino. Com base nisso, é que a gente fez um documento. Eu tenho feito isso em todos os trabalhos que eu tenho feito em várias empresas como consultor, que a primeira coisa que você tem que fazer em qualquer instituição, no nosso caso, em qualquer projeto, é dizer quem você é, para onde você quer chegar. Isso nós chamamos de uma identidade institucional. É isso que nós vamos apresentar aqui, com base em contribuições que apareceram de várias pessoas, de vários dos senhores que, inclusive, estão aqui presentes. A gente consolidou para definir, antes de tudo, o que identifica esse projeto originalmente chamado BH 24 Horas. Eu vou fazer agora a apresentação dele. Gostaria de contar com a colaboração do rapaz, acho que é o Maxwell, que está nos ajudando nisso aí. Por favor, pode apresentar os slides que eu vou fazendo a apresentação. Então, o nome passou a ser BH Sempre Viva, Metrópole Inteligente e Humanizada. O nome que substituiu, que surgiu, não substituiu, surgiu como evolução natural. Pode ir fazendo a apresentação da outra slide. Então, isso aí foi o que eu falei.
A identidade institucional precisava, antes de tudo, de um nome, e o nome sugerido e que tem se mantido até agora é esse aí, podemos passar. Essa identidade compõe-se de 6 tópicos. Em que acreditamos, quais os valores que escolhemos como consequência das nossas crenças, qual o propósito que a gente tem fundamentado nas crenças e nos valores, qual que é o nosso negócio, o que devemos fazer para cumprir o propósito, que visão estratégica nós temos do futuro de tudo isso e quais algumas estratégias de atuação para consolidar tudo isso que está escrito aí. Vamos a cada um deles agora. Em que acreditamos? Eu insisto em dizer que tudo isso foi feito com valiosíssimas colaborações de várias pessoas que participaram conosco até esse momento. Nós acreditamos na BH de vários horizontes, comprometida com sua história e com a potência de suas raízes. Na sabedoria da simplicidade e da simpatia do povo mineiro que transborda a modernidade. Acreditamos ainda na diversidade e na força de sua integração para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós não somos iguais, mas acreditamos nessa diversidade e na força dela. Acreditamos na ciência e na tecnologia a serviço da inclusão social, na capacidade criativa e transformadora das pessoas para a construção de um mundo melhor, na ética, pautando os relacionamentos na verdade, na justiça e na honestidade, e acreditamos no protagonismo da iniciativa privada para o desenvolvimento econômico e social sustentável. Vamos agora para os valores, que são 5 palavras de forte conteúdo que derivam dessas crenças. E eles são orientadores do comportamento de todos nós envolvidos nesse projeto. As palavras são cooperação, integração, inovação, diversidade e sustentabilidade. Não existem valores melhores ou piores, existem valores. E eles consagrados não podem ser desconsiderados em nenhuma das nossas ações, em nenhum dos nossos comportamentos. A cooperação deve ser entendida como desprendimento e abertura para o entendimento. A integração, que é um complemento natural, é entendido como complementaridade de competências e cumplicidade compactuada. Inovação, para não ficarmos parados, criatividade e ousadia para antecipar soluções que ainda não são percebidas por quem delas precisa. Diversidade, respeito pelo outro, pela vida e pela força das diferenças. Sustentabilidade, atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Esses são os valores que derivam daquelas crenças. Agora vamos para o terceiro tópico da nossa identidade, que é o nosso propósito. O que é propósito, conceitualmente falando? É um modo único e autêntico de atuação. Ele coloca claro a diferença que queremos fazer no mundo dos negócios relacionados à nossa atuação. Então, coerente com o que já vimos até agora de crenças e valores, o propósito do nosso projeto é o posicionamento de Belo Horizonte como metrópole de verdade e influente, promovendo soluções inovadoras para uma sociedade justa e sustentável. Para que esse propósito se concretize, o que nós devemos fazer? É um negócio. Negócio pode passar para frente, por favor? Negócio vem do latim nec ocio, a negação do ócio. A gente nega o ócio trabalhando. Que trabalho nós vamos fazer para concretizar o propósito? É viabilizar, tornar viável, quer dizer, tornar possível, sob todos os aspectos, a integração da iniciativa privada com o poder público, transformando Belo Horizonte em cidade inteligente e humanizada, valorizando a vida e a sustentabilidade dos negócios e promovendo vivências enriquecedoras para os seus públicos. Insisto que tudo isso foi escrito por nós aqui, mas com base em contribuições super valiosas de vários dos senhores.
Como é que nós temos, qual a percepção futura que nós temos para Belo Horizonte? O que a gente gostaria que Belo Horizonte fosse visto, percebido? É reconhecida internacionalmente como metrópole inteligente e humanizada, que valoriza a diversidade, integra competências e promove o desenvolvimento sustentável para os seus diversos públicos. Essa é a visão que nós gostaríamos de ter de Belo Horizonte num futuro não muito longínquo. E, finalmente, quais são as estratégias, o próximo, por favor? As estratégias de atuação para que a gente alcançar tudo que a gente quer. Nós alinhamos aí, para começar, reafirmar Belo Horizonte como polo de tecnologia, promover ambiente dinâmico, comprometido com o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade, atuar com resiliência às mudanças, antecipando soluções para necessidades ainda não percebidas, apoiar na formulação e implementação de políticas públicas para a concretização dos princípios desse documento, reforçar o diferencial de convívio descontraído, democrático e acolhedor do povo mineiro e, finalmente, valorizar a empatia e o diálogo. Me permite reforçar que empatia não é sinônimo de simpatia. Empatia é a capacidade da gente se colocar na dimensão do outro para entendê-lo e dialogar, correr o risco de encontrar nesse outro uma ideia melhor do que a nossa. Desculpe a rapidez da apresentação, mas o esforço para cumprir com os 10 minutos. Obrigado pela oportunidade. Se for o caso, estamos à disposição agora ou na sequência de trabalho para continuarmos implementando todos esses princípios. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigado a esse colaborador permanente, que é o amigo Adão Marcos. Esta é a primeira apresentação do esboço do projeto. Certamente que na próxima plenária, daqui 30, 40 dias, teremos já avançado, sobretudo no que toca a seu conteúdo. Como veem, não é uma tarefa fácil. Não é um projeto miúdo, é um projeto substantivo. E ele há de ser um projeto, creio eu, que marcará muito essa nossa diretoria, essa nossa gestão, as semilhas do nosso tempo. De modo muito breve, feita esta apresentação, no que compete à presidência, solicitei eu tempo para apresentar os projetos em andamento, não vou gastar 15 minutos, consumo apenas 5 para que caiamos no tema central de interesse comum, que é exatamente a lei de dados. Quero apenas registrar que, nesses 2 meses de mandato, nós já fizemos caminhar, mediante 8 grupos de trabalho, 10 projetos próprios e 2 outros projetos a cujos projetos emprestamos adesão. Os grupos de trabalho, e ditando os grupos de trabalho, eu acabo já ditando exatamente o projeto em si, e que são 8, são os seguintes. O grupo de trabalho para o SEBRAE, que está trabalhando a viabilização dos 150, quase isso, produtos que o SEBRAE tem para a nossa comunidade de associados. Não é a Seminas e do SEBRAE buscando recursos e serviços para si, mas para a sua comunidade de associados. O outro projeto que posso pular, que é este Belo Horizonte orientado pelo Adão Marcos. O terceiro, que é junto à Junta Comercial de Minas Gerais, nós vamos trabalhando o revogaço, que já é conhecido, trabalhando a Lei de Liberdade Econômica e trabalhando a Lei Geral de Proteção de Dados, criar uma cartilha que eu chamo de a cartilha do não. Dizer ao empresário o que é mais que ele não tem que fazer. É um projeto muito interessante. O projeto com a Fundação Clóvis Salgado, de cujo projeto decorrem 2 serviços. Um deles, uma celebração já programada para os dias 7 e 8 de dezembro. Tomara, se Deus quiser, que a possamos realizar. Eu dei a título provisório o nome de Celebração da Vitória da Terceira Guerra Mundial. Se Deus quiser, até lá, vacinados, né, já teremos superado o Rubicão do Covid. E também um trabalho que faremos em conjunto relacionado aos microempresários
que fazem a exposição dominical da Feira Hippie na Afonso Pena. Uma comissão muito eloquente, a Comissão da Reforma Tributária. Reforma tributária, cada um tem a sua, todo mundo diz a respeito. Nós vamos fazer um trabalho diferente. A professora Isabel Dese aceitou presidir esta comissão e nós vamos dividir em 3 fatias. Primeiro, a tributação municipal. Segundo, a tributação estadual. Terceiro, a tributação federal. Nós não vamos reinventar a roda. Nós vamos, finalidade desse grupo de trabalho, trazer exatamente os projetos que já existem, as ideias e conteúdos que já estão em andamento, para darmos a este conjunto de coisas uma certa harmonização e, é claro, trabalhar um projeto viável. É também um projeto de longo prazo. O projeto Cota 762, com relação à represa de Furnas, o turismo de Furnas, nacionalmente prestigiado, e parte de Belo Horizonte, é um turismo que está correndo risco até de extinção, tendo em vista a baixíssima cota de águas. É um trabalho técnico, cota 762 significa 762 do nível do mar, e o próprio Senado Federal já está trabalhando a matéria. Nós estamos reavivando este assunto e é um grupo de trabalho dele cuidando. Com o Tribunal de Justiça, lá nós comparecemos para pedir o apoio para um projeto, de lá saímos com 3. É um projeto muito interessante do empresário sem protesto, que é exatamente uma forma nova de viabilizar entendimento antes que o comerciante seja protestado. Aí, a Seminas pode aparecer tanto de um lado quanto do outro na prestação desse serviço. Equivale dizer, tanto do lado do que deve, quanto do lado do credor. E o outro projeto com o Tribunal de Justiça, muito interessante, é o da virtualização dos processos ou digitalização dos processos. E como subproduto do primeiro, eu estou pulando aqui a ordem, está a viabilização da nossa Câmara de Conciliação e de Mediação. Por último, eu falo sobre um trabalho que decorre também de um grupo próprio criado, mas no âmbito lá do nosso Conselho de Assuntos Jurídicos, que é a reedição daquela cartilha que há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, a Seminas expediu com relação a falências e recuperação judicial. A lei foi substancialmente modificada, então nós estamos com um grupo de trabalho próprio reeditando esta cartilha. Então, vejam bem, são 8 grupos de trabalho, são 10 projetos e 2 outros projetos a cujos projetos nós emprestamos o nosso apoio. O projeto Vacine, que o Modesto Araújo, nosso vice-presidente, chamou-nos a atenção que é preciso vacine. Vacina-se com vacina, não é? Então, fazer o esforço de viabilizar a vacina, viabilizar da vacina a vacinação. E depois um outro projeto, que este é de apoio nosso para com o Tribunal de Justiça, que é no sentido de destrava Minas. São milhares de projetos que estão paralisados por ação judicial. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece isso. E o projeto Destrava Minas é destravamento judicial de obras e serviços que estejam impedidos de prosseguir. De modo que é uma iniciativa do tribunal e a Seminas vai emprestar o seu apoio. Com isso, e sem esgotar os meus 15 minutos, nós vamos agora a um ponto relevante da nossa reunião. É compromisso nosso trazer para a Seminas um trabalho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós chamamos a responsabilidade para a nossa diretoria e, com a ajuda aqui de meus colaboradores e sócios de escritório, já estamos hoje fazendo uma primeira apresentação. É primeira apresentação porque virão outras, várias. Eu já pedi desculpas e já obtive a compreensão do presidente do nosso Conselho de Assuntos Jurídicos. Por quê?
O ideal teria sido que a primeira apresentação se desse no âmbito do Conselho de Assuntos Jurídicos, mas as coisas se atropelaram. A lei já está em vigor, embora a sua parte sancionadora, fiscalizadora, punitiva, não esteja ainda surtindo efeitos. Então, aqui eu tenho os doutores Ana Carolina Bahia e o doutor Matheus Nicásio, que fizeram já o estudo, está aqui conosco. O texto nós vamos disponibilizar para todos os associados já na próxima semana. Hoje disponibilizaremos os slides. São 11 slides, uma apresentação breve, apenas a título de orientação. Eu sugiro o seguinte: quem tiver dúvida, que faça a apresentação pelo chat. Eu peço a Patrícia Franco que elenque todas, porque nós responderíamos depois. Assim não prejudicaria outro ponto da reunião, que é a palavra livre para que ouçamos os nossos associados. Faço a apresentação já agradecendo aos dois colaboradores que nos últimos tempos, e não nos últimos dias, têm se dedicado a nosso pedido ao estudo da lei. Vamos começar com a apresentação pela doutora Ana Carolina Bahia, que está com a palavra. Pode começar. Toma a palavra. Quem é o host da sala? Deixa eu ver o nosso. Quem é que é o nosso roster aí? Doutora Ana, já acabei de liberar a autorização para você compartilhar. Ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer em meu nome do Matheus o convite feito pela doutora Anchieta. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode começar, prossiga. Feito pela doutora Anchieta e pela CEMINAS, para a gente vir falar sobre um tema tão relevante e atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como ressaltado pela doutora Anchieta, este é o nosso primeiro encontro, mas a matéria não se esgota aqui justamente porque a lei ainda é incipiente e ainda é objeto de debate pela comunidade jurídica. Então, hoje a gente veio trazer os principais pontos da lei, em 11 slides. A gente vai falar sobre sujeitos da lei, conceitos da lei, responsabilidades, sanções aplicáveis e sugerir uma rotina preliminar das empresas para que as empresas se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, bom, primeiro ponto, qual que é a finalidade da lei? Os dados pessoais, no século XXI, eles são tidos como os principais recursos econômicos das empresas. E justamente por serem os principais recursos econômicos, é que as pessoas, cada vez mais, têm tido a necessidade de privar os seus dados pessoais, de proteger os seus dados pessoais. E aí, existe até um autor de um livro famoso, chama Yuval Harari. Ele escreveu um livro 21 lições para o século XXI. E ele já diz no seu livro de que as empresas e organizações que não se adequarem a essa necessidade de mercado e das organizações globais de proteção de dados pessoais tendem a se extinguir ao longo do tempo, porque é uma exigência das pessoas que cada vez mais seus dados pessoais sejam protegidos. Então, a finalidade da lei ela é abarcada pelo seu artigo 1º, e é muito claro. A finalidade da lei é a proteção dos dados pessoais das pessoas naturais ou jurídicas. Boa tarde a todos. Não menos importante que a finalidade são os sujeitos da lei, né? Quem a lei tutela e há o interesse dos seus dispositivos. O principal sujeito, e o que talvez nos deixe mais atentos, é o titular. O titular ele é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais. Então, ele é a pessoa que fornece o seu CPF, seu endereço, seu telefone, e outros interesses, como seu time de futebol preferido, sua religião. Esse é o titular. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Para ilustrar um pouco para vocês essas figuras da lei,
Vamos lá, o titular, pensando na Amazon, o titular ele é o cliente que vai acessar o site da Amazon, vai cadastrar seu cartão de crédito e vai comprar um livro que a Amazon vai entregar na residência dele. O controlador é a própria Amazon. Então, é quem faz o tratamento dos dados, que eu vou explicar mais à frente. É quem fica responsável por esses dados que são fornecidos pelo cliente. O operador, que também pode ser a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, ele vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, ele pode ser um setor próprio da Amazon, como o setor de TI, os advogados da Amazon, nas necessidades de cadastrar dados das partes de um processo, ou até o relacionamento com clientes. Aquele fale conosco, né, que você pode demandar a empresa e ele vai fazer um cadastro preliminar para esse contato. Então, todos esses seriam os operadores. E, por último, uma figura não menos importante é o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O encarregado ele vai fazer a intermediação entre o cliente, que vai chegar na empresa e vai falar, olha, eu quero saber por que esses dados, o que vocês estão fazendo com meus dados, quais dados você tem meu endereço, você tem meu telefone? O encarregado ele vai fornecer essas informações para o titular. E também para essa autoridade, que vamos falar também mais à frente, quando ele for demandado por ela para fornecer alguma informação sobre o tratamento de dados, sobre os dados dos clientes, a base de clientes, ele vai municiar essa autoridade nacional e trazer as informações que forem a ele solicitadas, sempre em nome do controlador. A gente vai trazer, a lei ela tem uma centena de conceitos, e alguns conceitos, inclusive, com nossos debates posteriores, a gente vai conseguir delimitar melhor. Mas a própria legislação, ela caracteriza alguns termos, e ela elenca esses termos, e aí a gente trouxe aqui, e eu vou citar um a um, para situar mesmo no ambiente da lei. E como ela elencou, a gente acredita, os termos mais importantes. Vou tentar ser o mais breve possível, porque são 14 conceitos, mas vamos lá. O dado pessoal, a informação relacionada à pessoa natural. Então, CPF, endereço, telefone, como já falei. O dado pessoal sensível é o dado sobre, por exemplo, origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde ou vida sexual da pessoa natural. É um dado realmente que tem que ter um tratamento um pouco mais sensível, uma preocupação maior. O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado. Então, às vezes a empresa tem o endereço de alguém e ela não sabe a quem pertence. Esse é o dado anonimizado. O banco de dados, como o nome próprio diz, é o conjunto estruturado dos dados pessoais. É onde são armazenados aquele banco de dados, né, aquelas informações dos seus clientes. O tratamento, que é um termo importante, ele é citado várias vezes na lei, ele é toda operação realizada com os dados pessoais, podendo ser coleta, produção, utilização, acesso, reprodução, transmissão dos dados. Esse é o tratamento, a gente vai falar muito nisso. A anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, e um dado, mesmo quando a gente utiliza esses meios técnicos razoáveis, ele perde a possibilidade de associação ao titular. Então, isso cria anonimização. Eu tenho um CPF e eu não consigo associar a quem é aquele telefone celular. Então, eu criei esse ambiente de anonimização. O consentimento é a manifestação livre e inequívoca para a concordância com o tratamento de seus dados para uma finalidade determinada. Importantíssimo esse conceito, porque tudo que a lei vai trazer de obrigação, o próprio titular tem que dar o consentimento para a utilização de dados pelas empresas. O bloqueio, também o nome já diz, é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento. A eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados. Então, fiz a compra para a venda para determinado cliente,
e vou eliminar seus dados, seu CPF, seu nome do meu banco de dados. A transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional. Quero fazer uma parceria com uma empresa internacional e compartilhar meu banco de dados, eu vou fazer essa transferência. O uso compartilhado de dados é a transferência de dados pessoais ou tratamento compartilhado do banco de dados, a nível nacional. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais é a documentação do controlador com a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades e direitos fundamentais, bem como medidas de mitigação de risco. Então, o relatório ele vai conter todas as informações dos dados que estão sendo tratados e ainda aqueles mecanismos de segurança que a empresa utiliza para evitar um compartilhamento indevido. O órgão de pesquisa é o órgão da administração pública ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com o objetivo de pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, é um órgão que vai quantificar, vai fazer pesquisa, mapear como estão sendo esses tratamentos de dados, se houver vazamento, qual é o setor. Esse é o órgão de pesquisa. E, por fim, e também não menos importante que os outros termos, a autoridade nacional, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. A Ana Carolina vai abordar um pouco mais à frente as atribuições da autoridade nacional. Esse esquema a gente fez só para dar um panorama do que a lei atribui para cada elemento desse tratamento de dados. Então, a gente tem ali o titular, né, o cliente da Amazon, no meu exemplo, os dados, CPF, cartão de crédito, endereço, celular. Ele fornece os dados para o controlador, que é a própria empresa. O controlador repassa esses dados para que o operador faça o tratamento de dados. Então, é ele que cria rotinas, que coloca esses dados num software, por exemplo, para criar elementos de direcionamento de vendas, por exemplo. E ali à direita a gente tem o encarregado, que é aquele sujeito que vai fazer a intermediação entre todas essas pessoas e até a Agência Nacional de Dados. Acredito que tenha ficado mais claro com esse esquema. Bom, vamos continuar. Com relação à responsabilidade, e não sei se ela é mais importante, inclusive, que as sanções, acho que elas estão no mesmo patamar, mas, a princípio, a responsabilidade que a lei traz é do controlador e do operador. Por quê? O controlador e o operador, eles são aqueles que têm a responsabilidade pelo tratamento dos dados, né? E quando viola alguma obrigação que a lei traz, são eles que serão responsabilizados. O operador ele só será responsabilizado solidariamente quando ele não seguir o que a legislação traz de obrigação, ou então quando ele viola, inclusive, uma recomendação do controlador. Então, o operador se torna responsável solidário do controlador. Essa responsabilidade, obviamente, ela se dá quando é causado algum dano patrimonial, moral, individual ou coletivo ao titular. Isso aí a própria legislação traz. Um ponto importante. A lei diz que, havendo mais de um controlador envolvido nesse tratamento de dados, então uma parceria, duas empresas, ou até duas pessoas físicas que sejam os controladores, eles também poderão ser responsáveis solidários com relação a esses danos. Vamos lá. A natureza da lei, ela segue a regra do ordenamento, tá? Então, é a natureza civil, com base na culpa. Ela tem algumas exceções que afastam a culpa, mas, como regra, a gente tem o que dispõe os artigos 186, 187 e 927, que é a obrigação de se comprovar a ação ou omissão, a ocorrência do dano e a culpa. Esse caráter, essa natureza que a lei traz, a gente interpreta que a lei seja clara com relação à subjetividade. Então, a culpa ela é necessária, com as exceções, repito, há exceções na lei, mas a culpa é necessária para que o controlador ele seja responsável por eventual dano causado ao titular.
E aí, a própria lei, ela traz algumas hipóteses em que os agentes de tratamento não serão responsabilizados pelos danos, que seriam, quando ele não tiver realizado o tratamento de dados diretamente, né? Ele não realizou aquele dado, a empresa não realizou. O segundo ponto, que eles tenham realizado o tratamento e que não tenha ocorrido violação à legislação, às obrigações nela dispostas, ou que o dano é decorrente da culpa do titular ou de terceiros. Isso, mais uma evidência de que a culpa é necessária para a responsabilização. A lei também traz um outro tópico que é importante, que é quando que o tratamento de dados será irregular. Então, ele vai ser irregular quando ele não observar a legislação ou não fornecer a segurança que o titular pode esperar, considerando o modo pelo qual ele é realizado, o resultado e riscos que razoavelmente se esperam desse tratamento de dados e as técnicas de tratamento dos dados disponíveis à época em que foi realizado. Nesse ponto, eu chamo a atenção o seguinte: o que seria o razoavelmente se espera do controlador? Eu acredito que o titular dos dados ele não vai esperar o mesmo tratamento de um grande banco, por exemplo, com relação a um comerciante de bairro, que tenha, obviamente, menos recursos para empregar a segurança, né, que um banco hoje emprega nos nossos dados já, atualmente. O tópico da inversão do ônus da prova, bem objetivo, ele remete ao que o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz, que, havendo uma demanda judicial, o juiz ele poderá inverter o ônus da prova em favor do titular, quando houver a hipossuficiência do titular com relação à empresa, seja para obter informações ou para produzir eventual prova. Por fim, nesse tópico de responsabilidade, a segurança, e eu acho que é uma preocupação que vai nos atormentar nos próximos dias, nos próximos meses, a lei fala que os agentes de tratamento, controlador e operador, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. A própria autoridade nacional ela poderá dispor sobre quais seriam esses padrões técnicos mínimos, balizar se para determinada empresa, determinada atividade, eu exijo X nível de segurança e para outras eu posso baixar um pouco a regra. Será necessário, inclusive, criar exigências de segurança, e aí é uma opinião, de acordo com o volume de informações dos dados e com a capacidade financeira do agente, do controlador. Isso é essencial. A gente não tem ainda esse retorno da autoridade nacional, mas esperamos que venham nos próximos meses. Por fim, a própria lei ela autoriza que os agentes de tratamento, controlador e operador, eles possam formalizar regras de boas práticas e de governança na empresa. Então, ela já traz uma flexibilização para que determinada empresa ela possa criar rotinas corporativas para o cumprimento dessas obrigações. Muitas vezes, atualmente, a empresa já segue parâmetros de segurança para isso. Então, ele só vai adequar ali, respeitando a rotina dos seus funcionários, para que sejam cumpridos as obrigações e deveres trazidas pela própria LGPD. É isso o tópico de responsabilidade. Bom, então, a gente pode dizer que a LGPD traz dois tipos de sanções aplicáveis à empresa que descumprir a lei. Uma delas, o Matheus já abordou, que é a responsabilidade da empresa em ressarcir o titular, o dono dos dados pessoais, por eventuais danos causados no tratamento desses dados. E aí a responsabilidade, de novo, é subjetiva com base na culpa. Tem que ser comprovada a culpa da empresa no tratamento incorreto dos dados. Um outro tipo de responsabilidade que a lei traz é uma responsabilidade administrativa, imposição de sanções administrativas. Qual é o órgão que impõe essas sanções? É a Agência Nacional. Então, a Agência Nacional impõe às empresas sanções administrativas pelo descumprimento da lei. E aí, quais as normas, quais artigos de lei devem ser descumpridos para que essas sanções sejam aplicáveis? Qualquer artigo de lei. Então, se a empresa, no tratamento de dados, descumprir determinada norma da LGPD, ela está sujeita a sanções administrativas por parte da autoridade nacional. Então, essas sanções administrativas elas são diversas. A lei enumera
várias sanções administrativas, mas elas são aplicadas hierarquicamente. Significa que quanto mais grave a lesão e quanto mais grave a infração, mais grave a sanção que será aplicada. Essas são algumas questões importantes nessa parte de direito sancionador aplicável. A primeira questão diz respeito à multa, porque existe uma previsão de aplicação de multa, e aí a preocupação dos empresários é qual o valor da multa a ser aplicável? O teto máximo da lei é muito alto. Então, assim, um ponto. A finalidade da multa não é inviabilizar a atividade empresarial. Então, a multa será aplicada na proporção do negócio. Então, se não for um negócio pequeno, pode ser que seja uma multa pesada, mas ela não vai atingir o teto máximo da lei, porque o objetivo da lei não é inviabilizar a atividade econômica, muito pelo contrário, um dos princípios da lei é a liberdade econômica. A segunda questão é referente à multa. Então, como que eu vou calcular a multa no caso concreto? A gente não sabe responder essa pergunta, porque a lei derrogou a essa autoridade nacional a competência de legislar sobre os critérios de cálculo da multa. E a autoridade nacional ainda não fez isso. Então, não existe um regulamento, atualmente não existe um regulamento que discipline como será o cálculo dessa multa em caso de imposição. A gente acredita que essa multa só vai poder ser imposta pela autoridade nacional a partir do momento que ela regular a matéria em sua completude. E a terceira questão importante nesse tópico de sanção administrativa então, basta o descumprimento da lei para aplicação da sanção? Não. Deve ser observado um processo ou um procedimento administrativo em que deve ser respeitado o direito de defesa e eventual interposição de recurso. Mas qual é o rito desse processo? Também não se sabe, porque a lei também derrogou a autoridade nacional regular sobre o rito do processo administrativo. Prazos, forma de envio dos requerimentos, se vai ser necessária alguma audiência, alguma diligência local, a gente ainda não sabe. Então, essas questões elas precisam ser observadas, a gente precisa ter em vista isso na hora da gente instrumentalizar a lei. E aí, a gente fala sobre responsabilidade, sobre sanções, sobre conceitos, mas quais são as obrigações das empresas atualmente? Quais são as obrigações que a empresa precisa seguir com a LGPD que está em vigor? Nos nossos estudos, a gente não viu como a lei regula em sua completude. Então, assim, a lei não é clara quanto ao conjunto de atos que deve ser praticado. Uma coisa que a gente pode dizer é que o controlador, a empresa, deve munir o titular de elementos suficientes para que ele possa conhecer quais são os dados que estão sendo tratados, a finalidade do tratamento desses dados, a forma e duração do tratamento dos dados, se haverá o compartilhamento desses dados pelo controlador e qual a sua finalidade, quem é o controlador, quais as responsabilidades das pessoas que realizarão o tratamento desses dados e o direito desse titular de dados. E a lei também estabelece como regra que o titular dos dados deve dar um consentimento para as empresas por meio de um termo específico de consentimento para o uso, para o armazenamento e para o tratamento desses dados. Esse termo de consentimento, ele deve conter, por exemplo, para qual a finalidade do tratamento desses dados, quais as situações específicas que as empresas elas podem utilizar dos dados fornecidos pelos clientes, se existe hipótese de revogação do uso de dados e quando essas hipóteses podem ser invocadas. Então, assim, é um termo específico, não pode ser um termo genérico e ele tem que variar para cada contrato empresarial, para cada contrato que as empresas tiverem com seus fornecedores, funcionários, clientes e prestadores de serviço. E aí a gente está sugerindo uma rotina para a implementação da lei da LGPD nas empresas. De novo, essa sugestão é uma sugestão preliminar, porque à medida que as discussões a respeito da lei forem avançando, novas etapas podem surgir no processo, mas a princípio são 6. Então, a primeira delas é a criação de uma comissão multidisciplinar dentro das empresas, com funcionários de diversos setores. Então, um funcionário da área de tecnologia e informação, um funcionário do jurídico, um funcionário da área do financeiro das empresas e assim por diante, de acordo com o próprio objeto e a própria atividade empresarial.
Essa comissão multidisciplinar, ela vai ser responsável pelo mapeamento de dados. Então, quais são os dados recebidos e armazenados pelas empresas, como esses dados são recebidos e armazenados, se por meio físico ou digital, quais são as pessoas que atualmente têm permissão de acesso, como e quando esses dados são eliminados, e se existem riscos de vazamentos desses dados. Esses são apenas perguntas que precisam ser respondidas por essa comissão interdisciplinar para que possam ser elaboradas as regras de compliance e política de gestão de dados por parte das empresas, que é o terceiro passo para a implementação da LGPD. E aí, esse compliance e essa política de tratamento de dados visa justamente saber como o fluxo de dados pessoais ocorrerá dentro de cada empresa, como os dados vão ser armazenados, qual a melhor forma de armazenamento de dados, quem serão as pessoas que terão acesso a esses dados. Então, por exemplo, às vezes o setor jurídico da empresa não precisa ter acesso a informações de pagamento. Então, ele não precisa ter acesso a todos os dados do cliente que estão armazenados no banco de dados da empresa. Qual é o tempo de armazenamento da informação? Como e quando essas informações serão eliminadas? Então, por exemplo, se tem um cliente que deixou de ser cliente da empresa, como eu vou eliminar esses dados e de que forma? E como eu vou passar essa segurança de que os dados do cliente foram eliminados? E como eu vou fazer um contingenciamento em caso de vazamento de dados, para que os dados não sejam vazados? Em seguida, e a gente já abordou esse tema aqui, será necessário revisar os contratos que as empresas possuem com fornecedores, com clientes, com funcionários, e a elaboração desses termos de consentimento. A gente já passou por esses termos. Se ainda tiverem dúvidas sobre ele, a gente pede para que nos envie para a posterior resposta. O quinto passo é a realização de treinamentos com os funcionários da empresa, para que os funcionários saibam como manusear a política de proteção de dados, as regras de compliance e como aplicar a LGPD no dia a dia da empresa. E o sexto passo, que é o último, é a realização de auditorias que devem ser realizadas pela comissão multidisciplinar com o objetivo de identificação de falhas e pontos de melhoria no processo de implementação da LGPD nas empresas. E essa realização de auditorias deve ser uma constante, porque sempre que houver falhas, sempre que houver pontos de melhoria, a comissão multidisciplinar deve interferir para que não haja vazamento de dados. Obrigado. Pronto, me devolve a palavra aí. Fala com a visão. A base, pode reabrir a sala. Alô, pronto? Bom, como todos puderam observar, é uma visão breve, uma visão geral da lei, apenas no que diz respeito à iniciativa privada, porque a lei tem um capítulo regendo a mesma matéria, mas no que seja de instituições públicas, e é claro que isso não foi objeto da abordagem, por não ser objeto do nosso interesse imediato. Como primeira observação, e antes de rodar a palavra, o que é preciso aqui ser dito é de que a Lei Geral de Proteção de Dados não é um bicho-papão. O que há, de fato, é que esta relação entre a instituição, entre a empresa e os dados de qualquer pessoa, portanto, de qualquer cliente, portanto, de qualquer cidadão, efetivamente representa um ativo. E como os meios de comunicação, os meios de transferência, os meios de acesso se modernizaram de uma maneira assustadoramente invasiva, foi necessário que o legislador criasse um instrumento jurídico para reger esta relação jurídica. O Brasil não é que tenha chegado atrasado, mas o Brasil não é o primeiro. A Comunidade Europeia já tem a sua lei própria. Significa dizer que a Comunidade Europeia já dispõe de um instrumento continental e cada um dos seus países membros a ela dedicarão, já estão fazendo certamente, a sua adesão. Não é um bicho-papão, é importante dizer isso, e para tranquilizar o empresário, é preciso mostrar o ponto. Primeiro, a criação da autoridade nacional para cuidar do assunto está estampado na própria redação da lei, que é algo de provisório.
A chamada autoridade nacional, a lei aponta esse caminho, certamente se convolará numa, mais uma, Agência Nacional de Proteção de Dados. Portanto, nem estrutura de governo, nem estrutura fiscalizadora ainda existe. Fala-se em Brasília, o doutor Matheus fez uma conferência breve, a doutora Ana Carolina também, fala-se em Brasília na suspensão das ações fiscalizadoras. Acredito que ela virá, porque ela se iniciaria em agosto, estou correto? Ela está programada para iniciar-se em agosto próximo. Sequer o Estado brasileiro, do lado da sua ação fiscalizadora, está organizado para fazê-lo. Ou seja, a lei é nova para nós, mas é nova para eles também. Outra coisa importante de ser dito, não há, do verbo haver, necessidade de se reescrever os passados registrais das empresas. Não. É apenas importante que se tenha desde já uma atenção com relação ao limite do consentimento. Aí eu me refiro principalmente aos contratos. A cada contrato a se realizar, é importante que tenha, se for uma coisa muito miúda, que tenha uma cláusula fazendo referência à Lei de Proteção Geral de Dados. Se for um contrato de razoável complexidade, que nele se tenha um capítulo tratando desta matéria e, fundamentalmente, é importante que aquele que será o detentor dos dados, estou usando aqui a palavra detentor, sem a preocupação com o rigorismo técnico que a lei dedicou aos seus conceitos, mas para dizer que é preciso que cada uma das empresas, a ACEMINAS, inclusive, que ela saiba exatamente os limites, a autorização que ela tem, até onde ela pode ir usando as informações que a contraparte lhe terão entregue. Do ponto de vista macroconceitual, é isto. Nós disponibilizaremos agora, a partir desta conversa, esses 11 slides, que são apenas, na verdade, retores do tema que se consubstancia na lei. Mas, para a próxima semana, vamos fazer chegar a cada um dos associados como um serviço, vamos entregar exatamente um estudo, completo a respeito da lei. Ainda assim, nada obstante a pretensão de ser um estudo completo, é um primeiro estudo. A experiência no trato da lei de dados, com certeza virá com a sequência dos seus acontecimentos, de modo que é projeto nosso, além de hoje soltando os slides. No curso da semana, respondendo aos chats, que percebo já está no número 19. Semana que vem soltamos um estudo, em seguida vamos, a partir do Conselho de Assuntos Jurídicos, dar um mergulho no tema e, dado esse mergulho no tema, voltar aí para poder ter uma discussão mais ampla e mais afinada desta lei, que não é nova para as ACEMINAS. Ela não é nova para o associado, ela, na verdade, é nova para todos nós. Agora, então, estou informando que as 19 consultas que estão ali no chat, com certeza, são consultas que responderemos pela via ACEMINAS nos próximos dias. E eu consulto a nossa secretária da diretoria plenária, eu consulto a Patrícia Franco, se ela já ordenou ou coordenou aí as intervenções dos presentes. Patrícia, por favor. Vou pedir para os diretores se inscreverem, que até o momento ninguém se inscreveu para a palavra livre. Então, a palavra está livre. Quem é que quer se manifestar? Nós vamos respeitar o horário, mas estamos com tempo de folga. Quem quer fazer uso da palavra?
Eu, presidente, Adriano Spechit. Pois não, Adriano? Excelentes apresentações que vimos aqui hoje, e a minha é simplesmente uma colaboração nessas perguntas e dúvidas que os nossos associados passarão a ter quando receberem este material excelente. Eu sugiro a gente criar uma espécie de perguntas frequentes e respostas assertivas, o famoso FAQ em inglês, para a gente ter, inclusive, para que ele possa acessar antes de fazer a pergunta e ter a sua dúvida eventualmente já respondida por intermédio de outra dúvida anterior. É esta a minha colaboração. Muito obrigado. E uma boa noite a todos, para daqui a 5 minutos, a boa noite. Já que começamos com uma boa tarde, termino com uma boa noite. Spechit, já está adotada a sua proposta. Como torná-la prática? Basta que a Patrícia controle? Eu não sei se a Patrícia vai deter o conhecimento da resposta. Então, teria que organizar um grupo que pudesse criar a resposta. Por exemplo, eu vi aqui uma determinada pergunta que Sim. Acredito que, como estão os prazos para as empresas se adaptarem à LGPD? Eu não vou passar. Ok, é uma boa motivação. Vou passar a palavra para a Ana Carolina, faça favor. Aí, a Ana Carolina poderia já criar essa resposta padrão e isso entraria lá, todo mundo já ficaria sabendo dela. Mas vamos lá, embora haja tempo, acho que a Ana Carolina, essa ela pode responder no interesse de todos, desde já, os prazos, como ficam os prazos. Então, você põe a data da lei, a data da vigência da lei e a data do funcionamento da sessão. Tá. Bom, a lei é de 2018. Sim. Entrou em vigor em setembro de 2020, mais especificamente 18 de setembro de 2020, Sim, não me falha a memória. Mas, no que se refere ao capítulo de sanções administrativas da lei, esse capítulo ainda não está em vigor. O que significa que, se atualmente alguma empresa ainda não estiver adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda não pode sofrer sanções administrativas decorrentes dessa inadequação. Quando que o capítulo de sanções passa a estar vigente? Até agora, a partir de 21 de agosto de 2018. Isso. Não me falha a memória. De 2021, desse ano. Isso. Mas existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados para postergar o início da vigência desse capítulo para agosto de 2022. Mas esse projeto está em tramitação na Câmara, o que significa que, por hora, é agosto de 2021. Pela relevância do questionamento, eu vou só fazer um complemento de natureza pragmática. Não é jeitinho, não. É leitura do dia a dia que o empresário tem que fazer, do instrumento que ele tem que cumprir. Afinal, lá está a lei e do lado de cá do balcão está o empresário. A lei está em vigor, mas a fiscalização e, portanto, o direito sancionador pertinente ainda não está sendo cumprido, não está sendo executado, digamos assim, porque a própria lei disse que o prazo se iniciará, essa fiscalização, essas ações de Estado começarão em agosto de 2021. Então, de maneira muito pragmática, nós temos, estando em março, abril, maio, junho e julho, para fazermos os devidos ajustamentos. Muito antes disso, soltados os slides, soltado o estudo, repassando o tema no Conselho de Assuntos Jurídicos, voltaremos a discuti-lo e, com certeza, para agosto, há, do verbo haver, prazo para a tranquilidade de todo mundo. Além do que, conforme falamos, a própria autoridade nacional não está estruturada. Então, minha contribuição de natureza pragmática é apenas para dizer que tempo temos. Não demais, mas temos um tempo razoável. Na verdade, inclusive, a lei concedeu esse tempo para que as empresas pudessem se adequar à lei sem que sofram sanções decorrentes da entrada em vigor da lei. Ok. Mais algum ponto? Atenção. Roda a palavra. Presidente, Juliana, Pois não? Gostaria só de lembrar que já teve penalidade pelos órgãos do PROCON, pela própria Justiça, não foi uma nem duas empresas, né? Então,
Nós temos que atuar para os nossos associados estarem preparados, né? Que é evidente que a autoridade nacional já colocou que ela não vai fazer punição imediatamente, que as primeiras ações serão educativas, né? Isso é claro. Mas é importante que os nossos associados estejam, sim, atentos a essa mudança, que não é uma mudança que se faz de um dia para outro, né? É uma mudança trabalhosa, de conscientização. Quem é que está falando? Juliana Fausto. Juliana. Ô, Juliana, muito boa lembrança. Eu não tinha essa informação. A Juliana traz uma informação de extraordinária relevância. Certamente, o Poder Judiciário é sempre o poder reagente. Certamente, alguém requereu alguma coisa com base nesta lei e terá havido decisão. Não conheço o caso concreto, mas é suficiente a constatação que nos faz, e muito pertinente a Juliana, de que já há experimentos, já há ações a respeito. A defesa do caso, claro que o associado tem que estar atento, é o conceito de vigência da lei. Tem o conceito de vigência do ponto de vista formal, que diz respeito apenas ao tempo, a lei entra em vigor a partir de sua publicação ou na data que a lei conceder a sua vigência. Mas, no caso, esse hiato que o legislador concedeu decorre do fato de a própria mens legis ter assumido a certeza de que a lei não poderia vigorar de imediato. Portanto, qualquer que seja a ação judicial existente, neste caso, as razões de defesa são exatamente, na minha avaliação, com relação à decomposição do conceito de lei em vigor. A lei é absolutamente nova. A lei parte de conceitos jurídicos, para se ter uma ideia, ela vai de conceito constitucional, direito civil, direito econômico, direito administrativo, direito comercial, direito do consumidor, isto para ficar na escala privada. A lei se movimentou, ela obriga a criação de organismos internos, e me parece uma certa precipitação quando o agente público diz que o direito sancionador específico não está vigorando e o sacrossanto Poder Judiciário acha que já pode levantar a forca. Com certeza, aí quem está faltando com bom senso é a autoridade do Judiciário. Dito com esta clareza. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Muito bem. Presidente. Pois não? Landulfo, um prazer estar sempre aqui nessa plenária e parabenizar a doutora Ana Carolina e o colega que agora, me desculpe, fugiu o nome. Matheus, exato. Pela brilhante exposição, pelo aspecto sucinto que foi dado nesse momento a um tema tão complexo, né? E, de fato, acho que nós estamos naquela fase do mapeamento. Então, mapear e começar a entender que tipo de documento, que tipo de dado as associadas, né, as empresas já coletaram, estão guardando e coletarão. E eu acho que isso passa muito por uma avaliação primordial, e é o primeiro impacto que a gente tem visto, é na área de RH, é com os colaboradores, porque ali nós temos dados sensíveis que foram coletados ao longo do tempo, né, necessários para o cumprimento do contrato de trabalho. Então, acho que a lei estando em vigor, esses dados, eu acho que eles são de início, os mais relevantes a serem trabalhados do ponto de vista de compliance, de regularidade com a lei. Então, eu queria fazer essa contribuição no sentido de termos um foco nesse mapeamento a esses dados. Claro, dos fornecedores, dos parceiros negociais e também os dados que eles guardam, porque acaba que o controlador tem essa simbiose com os demais parceiros, uma responsabilidade quase que em cadeia, mas eu faria essa sugestão aí na linha que a Juliana Fausto colocou também, né? Já temos demandas nesse sentido, e talvez tenham sido legítimas. O que me causa uma certa apreensão
são aquelas demandas que nós conhecemos dos oportunistas, né? Assim como aconteceu com o GDPR na Europa, no dia seguinte, uma enxurrada de ações pedindo para apagar dados, pedindo indenização por ter dados guardados, coisa dessa ordem aí. Queria fazer essas ponderações aí para os colegas. Eu vou apenas enfatizar, nada obstante, com absoluta razão, o meu amigo Landulfo, mas, na verdade, eu quero considerar o seguinte: não vamos ficar assustados, não, porque nós devemos inserir no contrato uma disposição referente à lei. Me parece claro isso. Se o contrato for de razoável complexidade, certamente um capítulo dizente da obediência à lei. Quanto ao demais, me parece que o Instituto Jurídico orientador aí, que perpassa toda a terminologia difícil, confesso que a lei é bastante assistêmica, ela vai e ela volta, porque, de fato, o tema é complicado, é menos uma crítica ao legislador e mais a verificação de uma circunstância. Tudo se resume, a meu sentir, no Instituto Jurídico do Consentimento. O quê? E em que medida que estamos autorizados a fazer, né? Agora, é claro, até esta situação se acomodar, certamente temos que ir para os enfrentamentos. Mas até a próxima semana o estudo estará definitivamente pronto. Ainda temos alguns minutos. Quem quer fazer uso da palavra? Presidente. Pois não. Cristiano Parreiras, boa tarde a todos. Saudade de você, Cristiano. Está sumido. Também, obrigado. Também. O assunto que eu queria trazer não tem nada a ver com o tema apresentado, mas eu não gostaria de perder esse fórum para colocar esse assunto. Primeiro, parabenizar aí a exposição, foi bastante interessante, mas o assunto que eu gostaria de trazer é o seguinte: eu acredito que alguns de vocês já saibam, mas a Usiminas, ela vendeu a sede dela na Pampulha para a Fundação São Francisco Xavier, que é o hospital deles, e ela está mudando a sede dela para o edifício Amadeus, aqui na Savassi, Avenida do Contorno, esquina de Rua da Bahia. Vai ocupar aqui 7 andares. Sim. E eu tive a oportunidade de falar isso com o presidente deles, o Dr. Sérgio Leite, e disse a ele: olha, isso é um gesto que Minas Gerais e Belo Horizonte devem reconhecer. Manter a sede em Belo Horizonte, manter a sede em Minas e trazê-la para a região da Savassi, hoje uma das regiões mais afetadas em razão da pandemia, várias lojas, comércios fechados. Então, eu acredito que essa atitude da Usiminas, ela deve ser reconhecida, e aí a minha proposta de trazer isso à plenária da Associação Comercial é para que faça o reconhecimento a esse gesto da Usiminas para com Belo Horizonte, para com Minas Gerais, de manter a sede aqui e trazê-la para a região da Savassi. Essa é a minha breve contribuição aí. Caríssimo Cristiano Parreiras, muito obrigado muito bom. pela presença, pela lembrança. Já está adotado, a presidência vai cuidar de fazer nas próximas horas uma correspondência às Seminas, dando a elas boas-vindas na Casa Nova e agradecendo o fato de permanecerem em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Muito bem lembrado, agradeço a sua lembrança e será feito nas próximas horas. Obrigado. A expectativa é que eles mudem no final de março e início de abril. Está bem em tempo. Portanto, a carta está oportuna, né? Muito oportuna. Com certeza faremos. A palavra continua livre. Bem, admitindo que, de fato, houve um certo esvaziamento nessa palavra livre, pela envergadura do tema e pela nossa proposta de que faremos o encaminhamento de respostas aos seus destinatários. As incorporaremos no estudo que está sendo feito e, na próxima semana, já divulgaremos na área dos nossos associados, para os nossos associados, exatamente o estudo com respeito à lei de proteção geral, à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, mais uma vez, agradeço ao Dr. Matheus Nicásio, à doutora Ana Carolina Bahia,
Agradeço a presença de todos. Vi que no momento máximo tivemos aí 50 presenças e, desta maneira, eu declaro encerrada esta nossa plenária com uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.